Boa tarde a todos, boa noite, enfim, não sei que hora é, onde vocês estão. Primeiro eu queria agradecer muito a Paula e ao Miguel pelo convite. É super bacana poder dar alguma contribuição nesse congresso. Eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente das coisas habituais de tarô, mas acho que é interessante para o tarólogo profissional, tá? Então, muito bem. Começo falando que eu sou Ivana Mihanovic, eu sou taróloga, dentre outras coisas. Eu estudo tarô desde 1989, trabalho profissionalmente desde 2010. Eu estudo psicologia analítica, psicanálise, neuropsicologia faz muito tempo. Neuropsicologia é mais recente, eu tenho capacitação nisso. E fui eu mesma paciente, como paciente de divã de linhas diversas ao longo de 15 anos. Esse dado eu dou porque quem fez entenderá a diferença que isso faz. Eu atendo normalmente com consultas avulsas, tanto no olhar mais de autoconhecimento, como às vezes também eu faço leituras mais voltadas, do que eu brinco e chamo de Madame Soraya, ou seja, mais para olhar as tendências e como a gente pode lidar com isso. Mas, atualmente, meu trabalho está mais focado no TSO, que é o Tarô de Suporte e Orientação, uma ótica com uma pegada mais terapêutica, que eu desenvolvi, e que são blocos de 4 consultas, então aí eu tenho uma regularidade e tal. Esse trabalho é mais voltado para olhar questões pessoais e não cotidianas, tá? Então, é para lidar com repetição de padrões nocivos, cristalização em eventos traumáticos passados, alguns liberação de nós que te impedem uma libertação pessoal ou familiar, enfim, tá? O que eu vou apresentar para vocês, portanto, tem a ver com a minha experiência como taróloga, com a minha experiência de vida, com todos esses estudos que eu citei, e com a observação que eu tenho feito nos últimos anos, principalmente, a respeito dos efeitos do mundo digital na mente e na nossa autoexpressão, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é a respeito do que eu chamo de um novo ser digital. A gente gostando ou não, o mundo digital, a vida online, etc., é parte essencial do mundo contemporâneo. A gente negar isso é recusar o mundo, é dizer não quero esse mundo. Tudo bem, você até pode, mas tenha ciência de que você está simplesmente negando a vida como ela é neste momento. Como qualquer outra coisa, o mundo digital tem coisas boas e coisas muito ruins. A gente não tem como abraçar um sem abraçar automaticamente o outro. O que a gente pode fazer é limitar um pouco ou aprender a driblar um pouco os efeitos mais nocivos disso tudo e adaptar um pouco a nossa forma de atender e de lidar com o cliente. Porque quando a gente tem um cliente digital, a coisa é diferente. Pelo menos é o que eu estou trazendo para vocês e é a minha observação. Eu queria começar citando a Julieta Jerusalinski, que é psicóloga e psicanalista. Ela está, inclusive, num livro que eu vou recomendar muito, que chama Intoxicações Eletrônicas, o sujeito na era das relações virtuais. É um livro muito bom, ela e uma outra psicóloga são coordenadoras, são vários autores. Foi uma dica do psicanalista Christian Dunker, tem texto dele também. O livro é muito bom a respeito dessas questões da intoxicação eletrônica. E ela cita uma coisa que eu quero abrir com isso, porque eu acho que é um dado importante para a gente ter na cabeça. Então, ela diz: estamos nos últimos anos recebendo nos consultórios as primeiras gerações de bebês e pequenas crianças que, desde o nascimento, convivem com a existência dos gadgets eletrônicos, tablet, celular, etc., e que recolhem as consequências disso, não só diretamente, porque esses gadgets eletrônicos são dados no lugar dos brinquedos, não vou nem entrar no tema de que a indústria de brinquedos caiu paca, o que foi um dado que me deixou... Oi? Mas também indiretamente, na medida em que eles convivem com adultos que não têm tempo. Gente, adulto que não tem tempo para o filho, tem algo errado, né? Então, adultos que não têm tempo porque os eletrônicos desconfiguraram a borda entre o espaço de lazer e o espaço de trabalho. Afinal, todo mundo está vivendo olhando para janelas virtuais, de corpo presente,
mas psiquicamente ausentes. Este é um dado muito importante que caracteriza o que eu chamo o novo ser digital, tá? Então vamos entender como é que a gente forma um ser digital. Quando um bebê, 2 anos, recebe um tablet, a gente está criando um novo ser digital. Uma criança de 6 anos, em que passa mais tempo no mundo virtual do que no mundo concreto, está sendo programado para ser o novo ser digital. O adolescente de 15 anos que pira com a aprovação ou a reprovação dos amigos nas redes, nos grupos de WhatsApp, etc., esse já está vivendo como novo ser digital. E o adulto, que o olhar nunca pousa, nunca aterriza, ele fica olhando 70 coisas. A escuta dele é intermitente, ele ouve pedaços de coisas. Ele tem uma fala que denota uma desconexão com o próprio sentimento e que muitas vezes se revela na falha do vocabulário. Então ele não sabe, eu tô assim, eu não sei, é uma coisa que eu tô esquisita, eu tô estranha, ele não acha como expressar isso. Que carrega uma instabilidade interna sutil, porém perene, ou seja, o tempo inteiro é como se estivesse ligado no 220. Dentro tem uma espécie de moto constante, de motor funcionando. Tem uma inquietude, uma falta de paz o tempo todo. Ele repele a interação real. Então é moda agora, se vocês olharem as redes, vira e mexe, tem brincadeiras com detesto que me visitem, odeio receber visita surpresa, não quero que me liguem, não suporto quando o telefone toca e um amigo me liga. Porra, não me liga, me manda mensagem de WhatsApp. Então, essa repulsa, essa rejeição da interação mais concreta faz parte disso também. E o mal-estar dele, ele vagamente percebe que ele não está bem. Ele sabe que ele não está bem, mas ele não sabe em quê. E quando você convida para elaborar isso, para expressar isso melhor, ele não encontra como. Esse aí já está o novo ser digital. Eu sou uma otimista, não vou dizer que ele é o novo ser digital, vou dizer que ele está o novo ser digital. É um ser que não lê, ele escaneia texto em busca de palavra-chave. Por isso que o Facebook, mais e mais, vem sendo rejeitado pelas gerações mais novas. Ele não quer ler. Porque, inclusive, ele tem um desconforto brutal com palavra e discurso, tá? Por isso, Instagram sobrepõe o Facebook. O Facebook não virou um lugar de velho unicamente porque lá estão os pais dos jovens. Então, eles não querem que os pais monitorem o que eles estão fazendo. Isso é um dado, tá? Mas é também porque no Facebook se escreve. E lá tem que ler. Instagram são imagens. Tá? Ele não consegue ouvir uma música inteira até o fim. Ele consegue como pano de fundo, como música ambiente. Mas ele parar, sentar e ouvir um som, ouvir uma música, não dá. Essa falta de tranquilidade interna não permite isso. E ele revela um alívio indisfarçável quando você trabalha com imagens em vez de trabalhar com palavra. Ele repete jargões tipo autoconhecimento, propósito, permacultura, sei lá, um monte de coisas que se repetem nas redes, mas na verdade ele não tem, e ele se enerva quando ele tem que abrir o tempo necessário para o tal do autoconhecimento. Ele não aguenta. Então ele fala, mas ele não aguenta na hora de fazer isso realmente. Ele foge de grupos de pessoas reais e ele entende coisas como, eu preciso cuidar de mim mesmo. Cuidar de mim mesmo, para ele, é tarefas endossadas pelas redes sociais. Então, invariavelmente, o que ele faz? Ele faz pilates, ele faz yoga, ele virou vegano, ele está num círculo de sagrado feminino, ele faz cursos de empreendedorismo, que eu não sei nem falar essa palavra, coaches e afins, coisas com solução instantânea. Ele faz parte de grupos que fazem mantras de gratidão. É tudo o que a rede considerar ok. Ele não cria coisas como eu vou fazer um curso de cerâmica marajoara, ou eu vou estudar flauta, porque eu sempre quis. Ou eu vou, é muito raro. Tá, o que você faz? Eu observo pássaros. Ele faz coisas que esse entorno digital alimenta e empurra.
Esse ser é, inclusive, um paradoxo brutal entre um evidente sofrimento subliminar que ele tem o tempo inteiro, então ele sabe que ele está mal, e uma gelidez espantosa em relação ao sofrimento alheio. A gente tem um Havas aí fazendo sucesso pra cacete, por quê? Porque no Havas você. Perdão. No Havas você dá um clique e você fez o pseudo-ativismo, você se condoeu pelas criancinhas do Síria, ou do índios, ou as baleias, enfim, e pronto, vida que segue. Na realidade, não tô nem aí. Com tudo que a gente tem sabido neste país, por exemplo, já era para o Brasil estar na rua faz 5 anos, no mínimo, né? Ou 10, ou enfim. Mas não acontece nada e não acontecerá, porque o ativismo foi relegado a algo mental e virtual. O jovem ser digital, que eu vou falar, as pessoas mais ou menos entre 25 e 35 anos, eles têm várias características interessantes, assustadoras. Eles não suportam críticas. A crítica é vista como uma falha, um fracasso. Então, se você critica o comportamento, o resultado, o processo de algo, enfim, ele entra em parafuso. Fica muito agressivo em geral, porque ele não suporta. Ele tem crises graves de ansiedade se ele não recebe reforço positivo constante. A palavra que eles mais falam é feedback. Feedback positivo. Feedback. Eu preciso de um feedback positivo. O meu chefe não me disse se eu estou fazendo direito. Eu preciso saber. Ninguém me fala, ninguém me fala. Eu não sei se o que eu estou fazendo está certo. Ele não tem a capacidade de autovalidação e de autojulgamento para saber se o que ele está fazendo está correto ou não. Se ele está atendendo o que está sendo pedido ou não. Então, especialmente no trabalho, isso é um dado complicadérrimo, porque eles pretendem que os chefes, managers, etc., fiquem o tempo inteiro passando a mão na cabeça e dizendo: tá muito bom, hein? Você fez muito bem, olha, parabéns. Então, essa necessidade o tempo inteiro, que é de uma insegurança brutal, né? Ele se paralisa diante da incerteza. A vida é uma cornucópia de incertezas, né? Então, quando ele não sabe o que vai acontecer, ele se imobiliza, ele congela. E exatamente como um computador, diante de dados conflitantes, ele dá tela azul, o que a gente chamava de dar tela azul. Ele entra em tilt. Então, eu tenho um chefe direto que me diz A, e eu tenho um chefe geral que diz B. Com quem eu falo? A quem eu atendo? Como é que eu lido com essa questão? Como é que eles não sabem se virar com isso? Eles só entram em tilt. Eles piram, e param e congelam. Eles não sabem como lidar com essa questão, tá? Então, ai, meu colar caiu. Então, essas questões todas são muito complicadas. Por quê? Porque esses jovens são os que vão em hordas ao psiquiatra atrás de uma solução. Qual é a solução para o ser digital, para o seu mal-estar? É um diagnóstico psiquiátrico e um fármaco que resolva isso. Então, o que ele quer é saber que tem um nome, o que ele sente tem um nome. Ele é borderline, ele é bipolar, ele é depressivo, ele é um desses nomes da patologia psiquiátrica e ele toma X coisa para resolver isso. Então, ele não quer entender, assim como a medicina alopata, ele não quer entender as origens e as causas do que está acontecendo. Ele quer resolver e vida que segue. No Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley tem um mote lá. Os personagens têm uma pílula mágica que eles tomam e que se sentem bem. Era a premonição do que viria. E tem um mote, eles têm um mantra que é tipo meio grama para estar bem, 1 grama para uma noite ótima, 2 gramas para um fim de semana maravilhoso. É tipo um mantra que os personagens repetem isso. E nós estamos exatamente desse jeito, especialmente com a turma mais jovem. A gente pode filosoficamente debater o que é real e o que não é real. A gente pode argumentar que o mundo é tudo uma ilusão. Então, o mundo virtual é tão real quanto o que a gente chamava de mundo real. Isso é uma falácia. A gente sabe muito bem o que é real e o que não é real. Tá? É um debate válido na academia, mas
Na vida concreta, a gente sabe muito bem o que é real e o que não é real. E o aumento da angústia e da desconexão emocional, do desconforto, do desajuste, etc., que vem crescendo brutalmente desde o advento da internet, prova que não, existe um real e existe um não real. E a psique sofre quando é afastada completamente do real. O mundo pandêmico é um outro dado. E aqui a gente tem que colocar uma coisa que eu tenho falado arriscadamente, mas falarei aqui também. Gente, meu colar virou uma coisa que tem vida própria. Dois eventos na história da humanidade, no mundo contemporâneo, são definidores. Um foi o advento da internet e do mundo digital. Isso não tem reversão. O mundo nunca mais vai ser analógico, ele é assim agora. O outro é o mundo pandêmico. A gente não vai reverter isso tão cedo. Então, esses dois dados são um desvio, eu chamo de desvio, num caminho da humanidade, e que trazem coisas muito complicadas e que interferem no tipo de pessoas que a gente vai atender. Então, o mundo pandêmico acirrou a não interação, né, com lockdown, isolamento, distanciamento, etc., e acabou dando raiz para esse mal-estar. Agora não são só alguns, é todo mundo está mal. Todo mundo tem um desajuste, todo mundo tem um sentimento de angústia permanente, enfim. O home office e o homeschooling, né, trabalhar em casa, estudar em casa, isso gerou mais instabilidade, mais angústia do que a gente pensaria, porque antes a gente diria, nossa, que delícia, que confortável, eu posso fazer tudo de casa de pijama, né? Eu não preciso me arrumar, sair, interagir, etc. e tal, olha que confortável. No começo até teve esse sentimento, agora não mais. As crianças pequenas estão rejeitando as aulas online, porque uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, para ele, a aula inclui a participação e a interação. Ele tem que ouvir o colega e rir do que o colega falou, ele tem que participar, ele tem que perguntar, ele tem que, etc. Ele tem que interagir. Online, muitas vezes ele não é visto ou ouvido, a professora, o que ele falou, ele não ouviu, o que o colega perguntou e está todo mundo rindo, ele perdeu. Então, as crianças menores estão rejeitando total. Elas estão tendo, assim, piripaques, não querem, tá? As mais velhas, 10, 12, 13 anos, já estão mais no modo digital. Elas vão atrás do resultado, elas não se importam mais de não participar do processo. Então, elas acatam as aulas online com a indiferença de quem recolhe dados. E ela não participa desses debates, desse processo, e ela não liga mais. O que também é um dado meio alarmante, né? Eu vou citar uma outra coisa aqui para vocês que eu acho importante, de um outro autor que eu já citei antes, que eu gosto imensamente, continuo gostando, que é o Antônio Damasio, O Mistério da Consciência. É um neurocientista português, muito respeitado, e tem um trabalho excelente. 2 livros dele que eu gosto mais, O Erro de Descartes e O Mistério da Consciência. Aqui ele coloca um outro dado que eu acho que a gente tem que juntar com aquilo que eu falei da Julieta Jerusalinski, a respeito do estar presente de corpo e ausente de psique. Antônio Damasio diz, a consciência é um fenômeno inteiramente privado, de primeira pessoa, que ocorre como parte de processo privado de primeira pessoa, que a gente denomina mente. Então, consciência ocorre nesse processo individual que chama mente. A consciência e a mente, porém, vinculam-se estreitamente a comportamentos externos que podem ser observados por terceiras pessoas. Então, consciência e mente têm essa questão de estarem vinculadas à interação e ao olhar do outro. Em todos nós ocorrem esses fenômenos, mente, consciência na mente, comportamentos, e a gente sabe muito bem como eles se relacionam entre si. Primeiro, graças à autoanálise. Segundo, em razão da nossa propensão natural a analisar os outros. Adiante, ele diz ainda que a consciência e a emoção não são separáveis e que quando a consciência está comprometida, o mesmo se dá com a emoção. Então, a imersão no mundo virtual, o montante avassalador de imagens, informações ou pseudo-informações
que esse mundo faz chover sem parar em cima da gente. Gente, você entra no Facebook e você tem uma notícia trevosa atrás da outra. Os desesperos da alma. Você entra no Instagram e é um choque estroboscópico de imagens. Então, é um gato, um bolo, um pé na piscina, um drink, uma lua, uma praia, agora uma família feliz, agora outro gato, agora o tricô, agora... É literalmente, parece aquela luz estroboscópica das festas antigas, tá? É uma metralhadora de choques de imagens. Fora isso, a radicalização e a dualidade que se retroalimentam e que decorrem do cessar de reflexão autônoma, justamente porque, como eu falei antes, o ser digital não consegue lidar com dados conflitantes. Então, o caminho da ponderação, da reflexão, do meio termo, do depende, do relativizar as coisas, demanda reflexão autônoma, ideológica e intelectual, né? E você tem que saber lidar com, veja, temos A, temos B, os dois são conflitantes, mas veja, não necessariamente eu tenho que escolher A ou B. Mas o novo ser digital tem. Ele não consegue fazer o caminho do meio. Ele radicaliza porque ele não consegue lidar com dados que se chocam. Tá? E sem contar as luzes e os ritmos dos games, dos jogos online, etc., as maratonas de séries, que eu já falei sobre isso uma outra vez, sobre o que elas causam cerebralmente, tudo isso altera processos cerebrais e compromete mente e consciência. A meu ver, alcançar um pensar se dá, dentre outras coisas, pela soma do lúdico ou de um desafio simpático, pelo convite e acesso a novos conceitos e pelo afetivo da interação. Aprender, processar, etc., demanda também o afetivo de uma interação. Então, por exemplo, lá atrás, quando você é pequeno e vai aprender matemática, primeiro você aprende o que é um, né? E para entender o que é uma unidade, você entende por tabela quem é você. Você entende que você é um. E quando você aprende que 1 mais 1 é 2, subliminarmente você entende, então, quando eu estou com mais alguém, vira uma coisa maior, que tem mais, mas eu não deixo de ser um. Tudo isso é uma coisa subliminar que se passa num processo de aprendizado de uma coisa tão simples como o que é a unidade. Quando a gente simplesmente vai para o Google, coloca lá quanto dá 1 mais 1 e ele diz 2, você tem o resultado e nada do processo subliminar que aconteceu. Os primeiros computadores caseiros, primeiros que eu digo, CP500, enfim, exigiam que a gente colocasse, que a gente tinha que digitar if, ou seja, se tal coisa, then, então, tal coisa, para que a máquina te desse um resultado. Então, demandava que o usuário raciocinasse antes para que a máquina chegasse a um resultado. Hoje, a gente tem, óbvio, todos os if, os se possíveis já estão prontos. E você só vai atrás do then. Então tá, o que dá? Qual é o resultado? Então a gente trabalha mentalmente hoje em dia com a meta e não com o processo. E com isso, a gente tem a noção de tempo descarrilhada, a concepção e a capacidade de percepção corrompida, a agilidade de refletir, questionar, concluir, idem. Tá? Tudo isso e essa forma de lidar com a pesquisa, com o aprendizado, com a aquisição de novos conhecimentos, como processar isso tudo, deste jeito que a gente vem trabalhando, ou seja, dentro do mundo digital, a gente perde algo essencial. A gente ganha velocidade pela velocidade. Não, agora tem um aplicativo que em 10 segundos ele faz isso, em 2 segundos ele faz isso. Nossa, está demorando 20 segundos, né? As pessoas têm... nossa, 15 minutos não é nada, meia hora não é nada. Gente, eu fui diretora de elenco em comerciais de televisão durante 30 anos. A gente trabalhava com comerciais de televisão de 30 segundos. E ainda se trabalha. As versões mais longas tinham 1 minuto.
A gente convencia você que margarina era uma coisa boa para o coração, o que é uma mentira, em 30 segundos. A gente convencia as pessoas a comprarem produtos em 30 segundos. Então, 15 minutos continua sendo tempo. É a nossa noção que mudou por causa do mundo da internet. Então, a gente perde uma coisa que eu considero fundamental, que é a sofisticação do funcionamento cerebral, tá? A gente perde, a gente empobrece as sinapses, as conexões neurais. Simples assim. Quando você faz um mesmo caminho mental, isso é uma avenida, você vai calcando essas avenidas entre os neurônios e você não sai disso. Fica cada vez mais difícil amplificar essas conexões, tá? Sofisticar, abrir isso. O cérebro precisa de treinamento, assim como qualquer coisa, músculo, enfim. Tá? Quando a gente não tem paz interna para ler um texto inteiro, você tem que ficar escaneando e caçando só palavras-chave para pegar a ideia. Você quer captar mais ou menos a ideia do que tem lá. Você não quer ler. Você não quer acompanhar o autor do texto na reflexão dele. Você não tem tampouco disponibilidade ou potencial para interpretar o texto. Que dirá questionar isso com alguma autonomia. Então, não raro, estudos EAD, por exemplo, acabam sendo medíocres. Não precisariam ser, mas muitas vezes são. Por quê? Porque no estudo EAD, se você não tem interação em tempo real, se você não tem o debate em sala de aula, se você não ouve o colega perguntar uma coisa, se você não ouve o professor responder uma, se você não, nesse momento, pensa numa dúvida e coloca isso, ou seja, se você não tem essa dinâmica, a qualidade, a profundidade do teu estudo vai depender unicamente de você. Então, você baixa arquivos e você, ao ler o texto, deveria poder falar, olha, isso é interessante, quem é esta pessoa? Sim, use a internet, ela é uma ferramenta utilíssima. Joga lá, quem é esse cara? Vai ver, que mais ele falou, que mais ele escreveu. Volta para o teu texto. E assim vai indo. Com isso, você enriquece o que você estudou. Mas se você não faz isso, e veja, o novo ser digital não consegue ler texto, ele escaneia, então ele não vai fazer isso. Por isso que muitas vezes esses cursos são, no Noves Fora, medíocres, porque dependem do aluno muito mais. No atendimento de tarô, ao contrário, a qualidade da leitura depende da profundidade, do escopo de conhecimento, da experiência, etc., do tarólogo, o tradutor daquela linguagem. Porém, o resultado dessa leitura depende, sim, da absorção ou não feita pelo cliente. Então, para o tarólogo que não se importa com esse resultado, eu não tenho nada para dizer. Para os que se importam, perceber esse novo ser digital, saber como lidar com ele, faz absoluta diferença na evolução para o cliente do atendimento que ele recebeu, ou seja, o que ele fez com isso, né? De que forma ele aplicou isso na vida. Houve uma melhora, um resultado benéfico, ele resolveu questões, etc. E faz diferença para nós, no sentido e razão de ser da nossa profissão. O que é um bom momento para eu dizer, quem trabalha com o tarô, de vez em quando precisa se perguntar, e ao longo da vida, tá? Precisa se perguntar, a troco do que eu faço isso? A troco do que eu trabalho com isso? Qual é a função? Por que eu trabalho com isso? Tá? Tem que ter aí uma razão, um sentido, né, digamos. Então, como é que é o cliente digital, o novo ser digital? Vamos pensar o seguinte, em geral, os clientes chegam para o tarô alegando que estão procurando uma resposta específica, né? Ah, eu quero saber se vou vender apartamento, enfim, quero saber se ele me ama. Quase sempre o que guia ele, na verdade, sem que ele perceba muito, é uma vaga sensação de um próprio desajuste ou de um mal-estar. Muitos, ainda que sequer vislumbrem isso, vêm por tédio, por solidão, por necessidade de afeto, por necessidade de conversar. Mas o cliente digital tem como limitadores adicionais sintomas mentais de uma vida que está submersa na internet. Então, como se ele fosse um hiperativo, ele não para quieto. A consulta começa, eu estou falando aqui de consultas online, mas isso pode acontecer também presencialmente, tá?
Ele não para quieto, os olhos ficam quicando entre coisas. Ele olha para o tarólogo, ele olha para as janelas que estão abertas, ele olha para o celular também, ele olha, enfim, tá? O WhatsApp fica pitando, daí ele fala, desculpa, peraí, deixa não sei o quê. Aí ele levanta para pegar papel e caneta, quando ele fala, preciso anotar isso que você está falando. E aí ele se atrapalha, porque são ferramentas antigas. E ele fala, não dá para gravar? Você pode me mandar gravado depois? E ele fica aliviadíssimo quando você diz que sim. Aí ele pede desculpa de novo, ele fala, não, deixa eu só fechar a janela, fechar a porta, fechar a cortina, enfim. Ele não para quieto. Há um desassossego evidente e uma resistência a sentar e entrar em contato com você. Ainda por cima, ele anda pela casa carregando o celular, com aquela cara, olhando para você, né? Andando por aí. E aí ele acha estranho quando você fala, escuta, congelou tua imagem. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Porque ele acha que o Wi-Fi é algo, primeiro, dinamarquês, e segundo, que está o tempo inteiro, ok. Ele se sente conectado o tempo inteiro. Então, quando você diz, eu preciso que você sente, fique quieto, perto de um bom Wi-Fi, já que vai usar um Wi-Fi, ele acha estranho, ok? Porque nada do que ele faz demanda essa atenção. Fora que às vezes ele dispara a falar, né? Então ele começa a falar, começa uma verborragia muito antes de você começar a atender realmente. Quando ele finalmente para quieto, ele se coloca naquela posição que a Julieta falou, que eu citei lá em cima. O corpo presente e a psique ausente. A postura simula atenção. Sabe aquela cara de conteúdo? Então ele tá tipo, tô aí, mas você vê no tônus e no olhar que ele não tá ainda conectado. Ele tá no que Christoph Turk, um filósofo alemão, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas acho que sim. Eu conheci esse cara agora, ainda estou xeretando ele, mas ele tem um conceito que eu acho maravilhoso, que está no livro Intoxicações Eletrônicas. Ele conceitua como distração concentrada. Eu acho maravilhoso. Acho que esse cara matou a pau no que acontece com o novo ser digital. Ele tem uma distração concentrada, ele está concentradíssimo em nada. Tá? Ele assume o mesmo lugar que ele aplica quando ele navega. Ele te diz aqui que ele veio e ele fica esperando uma resposta objetiva e rasa e uma fórmula de como lidar com isso. É o que ele procura no Google. Como lidar com unha encravada. Como fazer bolo de laranja. O ser digital, ele vai, como eu falei, direto para o then, direto para o resultado. Ele não quer saber o processo. E com o tarólogo, ele começa exatamente desse jeito. Ele não quer passar pelos processos de reflexão, tá? Então, ele é um espectador passivo e não um interlocutor. E você percebe isso logo no começo, tá? O atendimento de tarô, per se, ele já apresenta o que eu vou citar adiante. Mas o online, ainda que com câmera, tem uma questão. Muitas vezes, o cliente não consegue ver as cartas, né? E, por não ver as cartas, ele começa a instintivamente se ver direcionado a uma das coisas que ele mais teme, inconscientemente, que é o discurso, as palavras. O discurso do tarólogo e, portanto, provavelmente, o dele vai ser demandado adiante. Meu Deus, o cara está conversando comigo, eu vou ter que dar resposta, e não é áudio de WhatsApp. Ele vai ter que fazer associações, que é outra coisa que ele não sabe mais fazer. Ele vai ter que perceber a participação dele nos processos que ele diz que são do destino. A vida me persegue, nada dá certo. Comigo nada funciona, tem macumba. Enfim, o convite a perceber qual é a participação dele nesses eventos e qual não, né? É um convite meio complicado. Levantar questionamentos é outra coisa que o ser digital não está mais acostumado a fazer. E ter que chegar a conclusões por si mesmo. Piorou. Ele quer que o tarólogo diga, é assim, acabou. Eu já ouvi, na minha prática, algumas coisas que eu vou comentar com vocês que eu acho que são
sintomáticas de um cliente que já está muito digital. Numa das vezes eu digo, olha, tal coisa que você me diz é possível, mas você quer? A pessoa racha que ela se mobiliza, você percebe a angústia subindo e tomando conta, ela começa a chorar, leva uns 5 minutos de relógio, ela me diz, eu não sei o que é querer. Que tal? Outra eu digo, mas é assim que você pensa? E a resposta que eu recebi foi, eu não entendo como é que eu poderia pensar alguma coisa diferente do óbvio que é para pensar, porque todo mundo está pensando assim. Quem é todo mundo? As redes. Então ela não sabe como ela poderia pensar outra coisa se é o que todo mundo está pensando. Num outro momento, eu escuto a pergunta: você acha que eu estou no meu propósito? Olhando o jogo, você diz que eu estou no meu propósito? Gente, primeiro, que conceito é esse propósito? Numa boa, tá? O que é esse conceito propósito? Entendeu? Ok, eu posso entender teoricamente, ok, mas você me disse que você está no seu propósito. Você se sente ajustado? Você se sente fluindo? Você se sente realizado? Você se sente fazendo algo que é do teu interesse? Essa ideia de propósito como se fosse uma missão divina, que fosse uma carta que você recebe e está lacrada, você não sabe o que tem lá dentro. Então eu tenho um propósito, eu tenho que descobrir, eu não sei qual é. Mas isso é uma coisa também do mundo contemporâneo. Você acha que eu estou no meu propósito? Não é eu estou pensando se eu estou no meu propósito. É, o teu jogo me diz que eu estou no meu propósito? Num outro momento, eu digo, você está lidando com seus filhos de tal jeito. Essa é a tua forma de ver? A pessoa racha de novo e diz, não sei. Aí eu digo, ok, como é que era quando você tinha essa idade? Para fazer uma provocação e tentar algum contraponto aí, né? E ela racha pela segunda vez e diz, depois de um tempão, eu não lembro como eu era. Isto está cada vez mais comum. Eu escuto, eu não lembro da minha infância, eu não lembro de 5 anos para antes, eu não lembro. Eu não lembro de quando eu tinha 10, eu não lembro, tá? Que memória e a falha de memória e os lapsos de memória também são resultantes de questões cerebrais, tá? Que tem a ver com o bombardeio do mundo digital. Num outro momento eu digo, então, a pessoa vem e me diz, eu quero tanto tal coisa e eu não consigo, faz anos que eu quero e eu não consigo. E eu pergunto, ok, como é que era antes de você querer isso? E ela diz, eu não lembro de quando eu não queria isso. Ela só se vê dali para cá. E uma coisa que eu tenho ouvido muito dos mais jovens é, será que um dia a vida vai ser boa? Como se a vida fosse algo que tem vida própria. E ele não tem participação nenhuma. De novo, igual aquele adolescente que assiste a aula online, ele não está nem aí. Se ele não ouve a professora, ele recolhe dados, ele chega a metas. Enfim, aqui também, a vida não sou eu que construo, não sou eu que faço, eu não faço parte do processo. Tá? Então, de novo, para o tarólogo que se pretende apenas um entregador de alertas, cuidado com isso, atenção com uma mulher morena, virar uma carta de além-mar, etc., nada disso importa, tá? Porque ele faz essa entrega, ele não monta conexão nenhuma com o cliente, ele se despede, tchau. Ok. Mas para o tarólogo que se vê como um auxiliar de reflexão, um amplificador de percepção, um orientador ou, em certas abordagens, um terapeuta, o que o cliente vai fazer do que ele recebe na leitura é fundamental. Isto é essencial. Então, como é que a gente lida com o cliente digital? Eu vou dar um outro exemplo, 4 exemplos eu separei. Primeiro, o tarólogo tem que estabelecer ambiente e ritmo, né? Se você está atendendo no seu consultório, num escritório, num instituto onde você atende, enfim, não é você que estabelece o ambiente. Não é você que diz se vai ter cristais, incensos e velas, ou se vai ser um lugar super clean,
ou se você vai atender sentado no sofá, ou sentado no chão, ou numa mesa e cadeira. Não é o tarólogo que define o ambiente e o ritmo. No atendimento online também, tá? É você que tem que colocar isso. Então, enquanto ele está naquele TDAH de não parar quieto logo no começo, enquanto ele não se aquieta corporalmente ou ele não cessa a verborragia, não adianta muito você dizer nada. Não adianta a gente falar. Ele não está computando nada. Então é bobagem. O silêncio inicial do lado de cá costuma gerar em alguém que está acostumado a esse ruído ininterrupto mental um convite a outro ritmo. Então, minha sugestão é, vamos começar esperando que ele se aquiete e mantendo a gente um ritmo e um silêncio que ele comece a dizer, opa, aqui tem algo diferente, que não é aquele tsunami de coisas o tempo inteiro acontecendo. Uma outra coisa é convidar ao aprofundamento daquilo que ele coloca. Ele me ama, eu vou passar no concurso? Enfim, convidar para aprofundamento não é fácil, mas um dos jeitos é você explicar o método que você está usando. Então, olha, eu vou usar o método X, ele funciona de tal jeito. Tem a posição tal, que fala tal coisa, tem a posição tal, que fala tal coisa, etc. Tá? Porque isso prepara ele mentalmente para saber que ele não vai ter uma consulta que diz sim e não. Ele já passa a entender que a consulta não é o then, o chegar lá. A consulta vai passar por várias questões, não é só sim ou não. Uma outra coisa que eu coloco é que a leitura, nesses casos, precisa ser um Instagram tarológico. Imagens capturam a atenção do que eu chamo de ser digital, e símbolos atuam direto no inconsciente. Então, há momentos em que você ser mais sucinto na interpretação, ser mais objetivo, e mostrar a carta tem mais efeito e mais resultado do que ficar elaborando demais o que você está tentando dizer. O novo ser digital trabalha, vamos lembrar, muito mais com imagens do que com palavras. Então, se você mostra o arcano, não fala o nome do arcano, não fica falando, não, você está falando e você mostra a carta. Você diz, então, há aqui uma necessidade de revisão, você mostra uma justiça. Há aqui uma necessidade de, sei lá, de organizar melhor as suas questões ou de revisar os princípios que te guiam, você mostra um papa. Há, neste momento, uma quietude e a necessidade de esperar um tempo. Você mostra uma temperança. Ser sucinto e mostrar a carta, às vezes, nesses casos, tem muito mais efeito. Você vai falar com ele direto no inconsciente e a tua leitura será objetiva e sucinta, então ele consegue captar, tá? Se ficar falando demais, dançou. Então, para a gente fazer isso, o tarólogo tem que ampliar o escopo de conhecimento que tem. Você não pode ser uma pessoa com um conhecimento limitado, medíocre ou monotemático. Tarô é muito mais do que apenas estudar tarô. Demanda, se você quer uma leitura mais rica, mais profunda e mais abrangente, outros estudos. Precisa aliar isso ao caminho. E precisa, junto com isso, aprimorar a sua fala, o seu discurso. Precisa aprender a falar melhor, precisa aprender a se expressar melhor, precisa ter mais vocabulário, precisa ser melhor. Aquela Madame Soraya, eu brinco, né? Quando eu vou fazer leituras mais de tendência, eu brinco, eu falo, leituras Madame Soraya. Mas as Madame Zobaida, Soraya, Zuleika, que fala. E o cliente entra mudo, sai calado, sabe aquela tenda? Ela tá lá dentro, a bola de cristal, ele entra mudo, ela fala, e ele sai calado, falando, nossa, ela acertou um monte de coisa, ou nossa, não entendi nada. Isso aí já era. Ok? Isso é uma forma contraproducente, medíocre e obsoleta de atendimento e é um tiro no nosso pé. Porque isto só perpetua a ideia de que tarô é uma abobrinha, que tarô tem que custar R$10 porque é uma bobagem.
tá? É uma brincadeirinha de quermesse, ok? Então a gente precisa assumir o lugar que a gente pode ter, que é um lugar mais elevado, tá? E isso inclui o conhecimento que você tem, não só da ferramenta, de outras coisas. Ou seja, as tuas sinapses são mais sofisticadas, o teu funcionamento cerebral está amplificado, exercitado, treinado, você está se abrindo a reflexões, etc. e tal, porque é isto que você tem que fazer para poder oferecer para esse ser que está com essa dificuldade e com esse empobrecimento de conexão, uma forma de trazê-lo de volta para algo mais humano. Muito bem, ficar atento à linguagem corporal e à resposta que o olhar manda também auxilia a detectar se o cliente está presente mesmo ou se ele está naquela distração concentrada e se ele está deletando as informações que você está passando ao longo do teu discurso. Porque muitas vezes eu percebo claramente, eu estou falando o que eu estou lendo e eu vejo no olhar da pessoa que um monte de coisas que eu estou falando estão sendo jogadas fora. Por quê? Porque ela não está fazendo link. Então eu retrocedo, enxugo, mostro carta, sou mais direta, retomo, faço alguma provocação, tiro ela daquele estado passivo. E com isso eu consigo uma interação melhor e uma absorção por parte do cliente melhor daquilo que eu estou tentando passar, tá? Tem um monte de ideias, um monte de técnicas que são funcionais, etc e tal, não vou ficar aqui falando um monte, mas tirar o cliente do olhar robótico, da busca por fórmulas, da ansiedade pela falta de controle, de uma série de coisas, demanda a gente atender um pouquinho diferente. O atendimento antigamente era, você vem, eu leio, acabou, né? Eu digo que está aqui, você me diz alguma coisinha, ótimo, a gente sorri, até logo, tomar um café, fim. Agora, para outro tipo de atendimento, demanda um pouco de adaptação, porque esse cliente vai ser cada vez mais comum, tá? O ser digital tem menos memória, inclusive é imediata. Ele não lembra o que ele fez ontem, ele não lembra o que ele comeu ontem à noite, ele não lembra que roupa ele estava terça, tá? Ele tem essa inquietude permanente, o tempo inteiro ligado no 220, tem uma coisinha sutil, não é um troço histérico, é uma coisa o tempo inteiro perene por dentro, tá? Ele monta interações que vão do 0 ao 100. Então, tipo Tinder, Happn, etc. Conheci uma pessoa, no dia seguinte tá apaixonada, no terceiro dia a gente se falou o dia inteiro, no quarto dia ele sumiu, tá? Então, eles montam interações que vão do 0 ao 100 e que são essencialmente voláteis, tá? É impossível encontrar alguém nesses aplicativos? Não. Eu tenho clientes que encontraram pessoas legais, tá? A proporção não é muito assim, mais legais para porcarias. Tem mais porcarias que legais, mas é possível, ok? Porém, o problema é relações que se montam num ambiente que é só mental, que não inclui o real, ou seja, você ainda não se viu, você ainda não olhou ele em 3D, você não sentiu o cheiro, você não viu detalhes, você não está ouvindo a voz dele aqui na tua frente, você não está vendo como ele se comporta em relação aos outros, ao mundo, a você, etc. Isso não é uma relação real, isso é mental. E a gente pode se apaixonar pelo mental, em geral é o que acontece. E tudo isso ok. Só que não tem raiz, esse é o problema. Então, toda vez que um cliente vem e me diz, mas eu não entendo, a gente estava conversando há 4 dias, o dia inteiro, ele me mandava bom dia, mandava boa noite, não sei mais o que, né? E de repente ele me bloqueou. É porque não importa. Não importa. Em relações virtuais, não há comprometimento. Não importa. A relação virtual permite o pior da interação humana, que é o não tô nem aí. O problema é, mesmo sendo virtual, quando isso acontece com você, fere, dói, porque você ainda é humano. O cliente digital, no fundo e em essência, ainda é um humano analógico, tá? Então, ele tem menos memória,
essa inquietude permanente, essas interações piradas que vão de zero ao tudo e daí ao zero de novo. Ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro espontaneamente. Ele faz isso se você convida. Você diz, mas como você acha que isso foi para o outro? Ah, você está dizendo que você foi injustiçada, mas como é que você acha que isso foi para o outro? Meu Deus, eu estou passando meu tempo. Então, ele tem dificuldade para fazer isso, tá? Não sabe expressar o que sente, não sabe sequer presumir que ele sente algo. E ele não distingue a qualidade do sentir. Então, ele não sabe se é raiva, mágoa, tristeza, ressaca. Ele não sabe o que ele sente, tá? Mas eu acho que a nossa abordagem mais atualizada pode fazer com que ele aceite um convite para olhar para as coisas de outro ponto de vista, para que ele saia um pouco desse vórtice do mundo digital. E eu penso o seguinte, dado o mundo digital ser irreversível, esse tipo de cliente vai ser mais e mais e mais comum, porque calcule o que nós vamos atender quando essas crianças pequenas tiverem 25. Essas que a Julieta já cita e que os psicólogos estão citando, né? O tarólogo que não se atualizar e não adaptar a sua forma de atender a esse novo ser digital vai começar a perder alcance, porque a leitura vai ser inócua e não vai produzir um feedback positivo. E vamos falar sério, o tarólogo trabalha graças a feedbacks positivos dos clientes, né? Tarólogo nenhum consegue trabalhar se dos clientes só vem o silêncio ou a opinião, como eu já ouvi, de um colega, ou seja, de um cliente que foi procurar um colega que disse: ela foi fofa, mas na real eu não lembro nada do que ela falou. Então, isso não é uma consulta jogada fora, tá? E por quê que ela não ouviu nada? Por que ela não lembra nada? Porque ela tá tão imersa que a escuta dela é intermitente, o olhar dela é vago, a distração concentrada tá rolando e tudo isso que eu falei, ok? Então, gente, mil perdões, eu passei do meu tempo, eu acho, né? Porque era 2h30 e são 15h26. Então, eu não sei. Paula, me despeço ou tem alguém que dá tempo de fazer pergunta? Cadê a Paula fantasma que falou, eu vou estar aqui feito um fantasma? Oi, Paula, teu microfone. Estou aqui 3 minutos, uns 3 minutinhos para responder perguntas. Estão aqui nos comentários ao lado. Não estou vendo pergunta nenhuma. Aonde que eu estou vendo pergunta? Não tem. Eu tô louca? Não, não estou vendo pergunta nenhuma. Então, não te ouço, Paula. Não vejo também perguntas. Depois, se for necessário, a Ivana vem aos comentários e responde, ou se houver lá Isso, alguma então. coisa. Quem tiver alguma pergunta, se alguém quiser comentar sobre esse tema, etc e tal, coloca nos comentários e daí eu respondo depois, tá bom? Me marca lá. Eu espero que vocês tenham compreendido qual é a minha preocupação aqui, que vocês tenham entendido qual é a função da gente estudar essas coisas e entender essas coisas, tá? É uma realidade, faz parte e vai interferir no nosso atendimento, portanto, no nosso trabalho daqui para frente. Então, muito bem, gente. Obrigada. E vejamos como é que eu li. Ah, Live Studio. Eu saio aqui, né, Paula? Estou calculando. Então tá, gente. Obrigada a todos, muito obrigada aos colegas. Eu aviso que verei todos gravados depois, porque eu estava atendendo e não pude ver ninguém ainda, tá? Mas verei com muito prazer. Obrigada por fazer parte disso tudo. Um beijo enorme. Espero que tenham gostado.